Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Amanhã, dia 22, às 16 horas e 30 minutos, acontece outro jogo muito importante para o Vasco nesta Série B de 2022. Após um empate na última rodada contra o Sport fora de casa, o Vasco ficou ainda bem mais próximo de um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo com toda a polêmica do jogo, o Cruz Maltino conseguiu pontuar fora de casa e somou mais um ponto na tabela de classificação para garantir o quanto antes o seu acesso e uma promoção à Série A. Agora, neste sábado, o Cruz Maltino vai enfrentar a equipe do Criciúma, outro rival direto nesta disputa. O Vasco não pode vacilar neste jogo e terá que mostrar toda a sua força diante de sua torcida que vai lotar São Januário para trazer mais 3 pontos e somar a sua pontuação total na tabela. O Cruz Maltino chega para esse duelo com 4 jogos de invencibilidade. São 56 pontos em 35 jogos disputados. O adversário vascaíno é o Criciúma, que também sonha no acesso à Série A. O clube catarinense tem 52 pontos na tabela de classificação e vê o confronto com o Vasco uma chance de diminuir essa vantagem em relação ao quarto colocado. Para esse duelo importantíssimo, o técnico vascaíno Jorginho ganhou uma boa notícia antes da partida. Isso porque o meia Marlon Gomes, que teve que deixar a partida contra o Sport durante o jogo após uma concussão, voltou a treinar normalmente e deve estar de volta à equipe titular para o próximo jogo. O jogador teve que deixar o campo após ficar desacordado logo após uma trombada. Nos últimos dias ele estava treinando separado conforme o protocolo pede, porém ele não deve ser um dos problemas para a partida e deve estar à disposição do técnico. Fora da partida está mesmo o atacante Raniel, que foi suspenso com um cartão vermelho. O Vasco também ganha um outro retorno para sua equipe, e é o lateral direito titular Léo Matos, que estava suspenso e não pôde atuar na última rodada contra o Sport, mas que deve voltar à equipe titular diante do Criciúma. Então, o Vasco deve ir a campo com Thiago Rodrigues, Léo Matos, Anderson Conceição, Danilo Bosa e também Edmar na defesa, Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê ou Alex Teixeira. Essa é uma grande dúvida para Jorginho, Marlon Gomes, Figueiredo e Eguinaldo como trio de ataque. O Criciúma de Cláudio Tencati também deve repetir a escalação que foi vencedora na última rodada diante de outro clube que briga diretamente por uma vaga, o Ituano. A equipe do Sul conseguiu vencer por 3-0 a equipe paulista e se aproximou um pouco mais do pelotão da frente. Na minha opinião, essa é a equipe ideal que deve ir a campo contra o Criciúma, e o Vasco tem que fazer valer o seu mando de campo ao lado de sua torcida e mostrar sua força. Mas deixe aqui nos comentários a sua opinião em relação a essa possível escalação do Vasco que deve ir a campo contra o Criciúma no dia de amanhã. Grande dúvida de Jorginho para o jogo deve ser solucionada poucas horas antes da partida. A grande dúvida de Jorginho, técnico vascaíno, para o próximo jogo contra o Criciúma, que acontece neste sábado, é no meio de campo. Trata-se de uma dúvida entre quem jogará como titular no meio de campo, Nenê ou Alex Teixeira. O meia de 41 anos, que retornou ao Vasco desde o ano passado, é um dos poucos jogadores que permaneceu do elenco da Série B de 2021. Nessa temporada atual, são 42 jogos feitos com 10 gols marcados e 9 assistências, ou seja, 19 participações diretas em gols. Porém, a fase atual do jogador na colina não é nada em alta. Nos últimos jogos, ele vem oscilando bastante e participando bem pouco em relação a como participava anteriormente. Sendo assim, a sua titularidade começou a ser questionada quando Alex Teixeira passou a se destacar bem mais no Vasco. O jogador, que retornou ao Cruz Maltino durante a segunda janela de transferências, tem ficado no banco, mas quando entra na partida, tem participado ativamente e contribuindo muito com gols para o time. Nos últimos 2 jogos que ele jogou, saindo do banco de reservas, foram 3 gols em que ele teve participação direta. O destaque de Alex Teixeira nas últimas rodadas faz com que Jorginho ganhe essa dúvida. O último gol marcado pelo meia Nenê
foi contra o Guarani, em São Januário, ainda no fim de agosto. O comando de ataque do Vasco é formado pelos crias da base, que vem deixando o ataque mais leve e solto para poder incomodar ainda mais o adversário. A velocidade e a recomposição dos jogadores também é um fator que fez a equipe de Jorginho melhorar. Na minha análise, após todo esse destaque que Alex Teixeira vem tendo nas últimas partidas, ele merece sim uma oportunidade como titular no lugar de Nenê. Mas você, torcedor vascaíno, deixa aqui abaixo nos comentários deste vídeo a sua opinião em quem deve ser titular nessa vaga do meio de campo. Após polêmica, o presidente do Sport volta a falar sobre confusão entre Vasco e Sport. Já faz quase uma semana do ocorrido lá na Ilha do Retiro entre Sport e Vasco, onde torcedores invadiram o gramado após o Vasco conseguir chegar a um empate com a equipe do Recife no finzinho do jogo. Porém, esse assunto ainda continua dando o que falar. Após uma punição em 2 jogadores do Vasco e também no Sport, que perdeu a sua casa, que foi interditada, o presidente do clube pernambucano voltou a falar sobre as punições. Abre aspas, na realidade não são 2 jogos, é apenas um jogo, porque uma suspensão eles já iriam cumprir porque foram expulsos. Eles ganharam apenas um jogo a mais, na minha ótica, porque também não sou o pai da matéria, mas na minha ótica a punição foi só uma cortina de fumaça. E não disseram que não puniram o Vasco, mas na nossa defesa a gente também vai citar isso, fecha aspas, disse o presidente do Sport em relação à punição aplicada em Raniel e também Luiz Henrique. O presidente do clube pernambucano ainda tratou de falar sobre a saída do Vasco do gramado, abre aspas, com relação a essa questão do Vasco, é super premeditado para mim. Acho que dentro da própria gestão já vem dela para que ajam dessa forma. E há relatos de funcionários nossos de que alguns atletas, quando correram para o túnel, eles já diziam, vão para a gente não voltar mais, vão para a gente não voltar mais. Enfim, mas a gente não tem como comprovar isso. Paciência, mas a gente vai se defender, vai tentar, fecha aspas, disse o presidente do clube leonino. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.